Olá, em continuidade à proposta de realizar uma história concisa da felicidade, hoje abordarei Aristóteles, que nasceu em 384 e morreu em 322 a.C. Ele é o terceiro filósofo grego que vinculou a concepção de felicidade à vida na cidade, à vida na polis. Aristóteles foi aluno de Platão e frequentou a academia do mestre por cerca de 20 anos. Embora alguns comentadores e estudiosos da sua obra defendam que, apesar dele querer se distanciar do pensamento de Platão, ele se manteve vinculado ao mestre em algumas questões, sem dúvida nenhuma, temos que convir que ele desenvolveu um pensamento próprio e, em muitos aspectos, foi crítico de Platão. Aristóteles não via utilidade em separar o mundo sensível do mundo inteligível para se atingir o conhecimento, como entendia Platão. No vídeo anterior, eu tratei dessa questão em maiores detalhes. Aristóteles não orientará seu pensamento pela transcendência, como foi o caso de Platão, né? Mas pela imanência. Ele fará um mergulho no mundo material, por entender que se pode fazer a distinção, a separação entre as coisas no próprio mundo material. O inteligível pode ser acionado aqui e agora, no real. Não é sem propósito que foi designado de o realismo de Aristóteles. Segundo ele, o que percebemos do mundo não é ordenado por si mesmo. Para isso, há necessidade dos recursos da lógica para se chegar à inteligibilidade. Os elementos da lógica, causas, categorias, princípios, etc., não nos levam ao conhecimento por si mesmos, mas exigem que sejam aliados aos dados empíricos reais. Quer dizer, não se chega ao conhecimento pelo em si das coisas fora do mundo sensível. O que isso significa? Que não se justifica eleger os elementos de um mundo inteligível, de um mundo das formas, de um mundo das ideias, como as referências para se chegar ao conhecimento. Nem tampouco dizer que o mundo sensível seria uma projeção imperfeita de uma realidade perfeita. Dessa forma, essência, que Aristóteles denomina de substância, é o principal atributo, entre outros diversos atributos que estão nas coisas. Isso significa dizer que para se conhecer, não é preciso sair daquilo que nós pretendemos conhecer, se afastar, mas é nela mesma, nas coisas, na coisa, né? Que aquilo que a determina pode ser conhecido e encontrado. Essa forma de entender o processo do conhecimento é diferente da visão socrático-platônica, que entendia o conhecimento conforme a verdade e a ação conforme o bem. Para Aristóteles, conhecer as coisas é diferente de conhecer os atos humanos. Os atos humanos aos atos humanos não se pode aplicar as mesmas regras que nós aplicamos ao conhecimento das coisas. Essa impossibilidade se dá pelo fato de os atos humanos serem contingentes. Quer dizer, não temos controle sobre aquilo que nos acontece. E, por isso, não temos como cercar toda a ordem de possibilidades e de variáveis do que pode nos ocorrer. Quer dizer, não se pode aplicar a lógica dentro do mesmo contexto como fazemos no caso da realidade física ou dos objetos matemáticos. Em outras palavras, aos atos humanos não se aplica a mesma medida
que para os objetos da física e da matemática, porque não são totalmente previsíveis. Os atos humanos exigem a necessidade de aplicação da racionalidade prática. Essa prática se evidencia na escolha moral, cuja palavra de ordem é frônesis, que uma palavrinha grega, né? Que significa prudência. Para enfrentar uma realidade que flutua, como é o caso das ações humanas. No primeiro livro da Metafísica, Aristóteles afirma que, da mesma maneira com que todo homem deseja naturalmente saber, do mesmo modo, todo homem deseja naturalmente ser feliz. Então, podemos nos perguntar, em que consiste a felicidade para Aristóteles? Para ele, a felicidade consiste na estabilidade e não pode ser vivida efetivamente em um mundo efêmero, que muda, se transforma, como a riqueza, o prazer, as honras, as glórias, etc. Mas essas situações também não podem ser deixadas de lado ou desvalorizadas, pois podem ser meios para a conquista da felicidade. E para aprofundar um pouco mais essas questões que eu acabei de abordar, eu vou ao texto do professor Franklin Leopoldo e Silva, deste livro que está colocado na bibliografia, na descrição do canal. É o livro intitulado Felicidade. É o que eu costumo sempre lembrar, um pequeno grande livro. Diz assim o professor Franklin: o homem, na página 30, o homem deve encontrar a felicidade naquilo que o identifica, que o unifica. E isso ele só achará na razão, isto é, na inteligibilidade de si mesmo. Assim como todas as coisas possuem um atributo principal pelo qual elas podem ser definidas, assim também o homem possui a razão, a capacidade inteligível que o distingue. E é nisso que consiste a sua identidade. E é a partir disso que ele deve procurar a sua felicidade. O sensível, como já vimos, não nos aparece desde logo como racionalmente determinado. E é preciso que elementos lógicos e intelectuais atuem nessa determinação para que possamos representar o mundo a partir de uma ordem. Do mesmo modo, o homem, ao voltar-se para aquilo que nele é a dimensão racional, encontra a ordem humana no que ela tem de essencial. A felicidade consiste em viver em conformidade com essa ordem, a partir do efêmero, do transitório, do contingente, sem renegar esses elementos, mas valorizando-os com prudência e moderação. O homem pode elevar-se à verdade, cumprir sua vocação contemplativa, independentemente da expectativa da imortalidade, a qual não é afirmada por Aristóteles, pelo menos com a mesma ênfase que foi aplicada em Platão. Viver em conformidade, continua o professor Franklin, viver em conformidade com aquilo que o identifica é, para o homem, realizar a excelência, a arete, como aquilo que cumpre a cada um ser. E a felicidade consiste em viver de modo a manifestar essa excelência. Como animal político, qualificação que possui a mesma importância que animal racional, é em sociedade que o homem realizará a sua virtude própria. Sem estabelecer a organização política de forma tão precisa quanto Platão o fez da República e levando em conta as diferenças e as contingências que também nesse plano estão presentes, Aristóteles
acredita que o maior desígnio da vida coletiva é proporcionar aos indivíduos a condição de realizar a identidade, cultivar a razão, se possível, até os limites da contemplação da verdade absoluta, o que leva a um estado de felicidade que pode até mesmo aproximar o humano do divino. Aqui eu encerro o texto do professor Franklin, né? E continuo. Como se pode observar, a felicidade é viver em conformidade com aquilo que distingue o homem na natureza, que é a sua racionalidade. Então, pela racionalidade, atinge-se a arete, a virtude, a excelência, isto é, chega-se a uma vida feliz em sociedade. Por hoje, nós ficamos por aqui. Espero que esse breve vídeo tenha sido esclarecedor. Para mim, está sendo uma experiência extremamente agradável realizar essa proposta. No próximo capítulo, trataremos da felicidade como vida interior. Encerramos aqui esse percurso da compreensão da felicidade no sentido do cidadão, da cidade, da polis, que abrangeu os três pensadores, Sócrates, Platão e Aristóteles. E para finalizar, gostaria de deixar algumas recomendações. Por gentileza, se inscrevam no canal, ajudem o canal a ir para frente. Não esqueçam de ativar o sininho para serem notificados todas as vezes em que um vídeo novo for postado. Agradeço e até o próximo vídeo.